canal Forjados pela Palavra. Meu nome é Gideon Gomes e eu queria convidar você que é novo no canal a ativar o sininho e a se inscrever no canal também, para a gente poder alcançar 10 mil inscritos, amém? Então, irmãos, hoje eu quero abordar um tema que ele trata do seguinte: da árvore e do seu fruto. O texto que fala sobre isso, ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33 até o 37, amém? Então vou fazer a leitura e nós vamos estar conversando sobre isso. Então vamos lá. Então Jesus falou o seguinte: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer que boas coisas sendo maus? Porque, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau tira mau tesouro e tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, irmãos, isso aqui, Jesus ele aponta a questão dos homens, dos frutos, né? Então, Jesus aqui ele entra com uma crítica, né? Em especial aos judeus, né? Os fariseus daquela época, né? Que eles mandavam o povo fazer, mas eles não faziam. Ou seja, os fariseus eles eram tipo assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, irmão, Jesus aqui quer chamar a atenção, porque eu quero trazer uma alusão, porque nós que somos cristãos, que cremos em Jesus, seguimos a Jesus, cremos em Deus e temos a palavra de Deus como regra de fé e de prática, nós precisamos apresentar para Deus frutos bons, né? Nós temos que ter, sempre que Deus procurar frutos de arrependimento, é um dos principais frutos que nós devemos ter na nossa vida, além dos frutos que vêm através do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós temos que vigiar bastante, nós temos que nos perguntar cada dia, cada momento. Eu quero que você reflita, né, sobre o que eu estou falando aqui agora, e você se pergunte para Deus: Deus, qual que é o fruto que eu tenho dado para o Senhor? Eu tenho te agradado? O Senhor tem estado satisfeito comigo? Faça essa pergunta para Deus, porque é importante, irmão, você fazer e você perguntar se os frutos que você tem na sua vida são bons para Deus. Ou seja, e falando sobre fruto, irmão, fruto é aquilo que Deus escolhe, que Deus vê em sua vida de bom. Ó, fulano converteu e o fruto que ele tem apresentado na minha vida é abandono de pecado. Ó, isso é um fruto muito bom. Amém? Porque para crer em Jesus, para servir a Cristo, tem que haver abandono de pecado. Sem abandono de pecado, não há como servir a Jesus. Porque quem pratica o pecado, vive na prática do pecado, é escravo do pecado. E pecado, como todo mundo sabe, é isca para demônio. As pessoas que ficam endemoniadas só são libertas do espírito maligno a partir do momento que elas renunciam ao pecado. Então isso é uma palavra que eu falo para você. Você quer ter frutos de arrependimento na sua vida? Abandone os seus pecados. Se você está sendo oprimido por demônios, abandone os seus pecados, porque a raiz de opressão maligna é o pecado. Amém? Ou então o pecado de outra pessoa que está dentro da casa, isso tem que ser investigado. Então, irmãos, nós temos que apresentar frutos bons diante de Deus. Porque se a gente não tiver um fruto bom, a gente não vai ser salvo. No arrebatamento a gente não vai subir, a gente vai ficar aqui. Porque só vai subir no dia do arrebatamento quem tiver com essa vida com bons frutos perante Deus. Então Deus falou aqui que as palavras que nós dissermos, ela pode nos condenar ou nos justificar. Então Nós vamos dar conta diante de Deus no dia do juízo. Embora que o juízo é para o ímpio, né? O juízo no final, aquele juízo que o pessoal fala, o juízo final é o juízo do grande trono branco. A igreja não vai passar pelo juízo do trono branco. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, que é uma coisa totalmente diferente. Então, irmãos, Deus ele quer ver frutos em nossas vidas.
O crente que fala que se converteu, que aceitou Jesus, não pode continuar vivendo da mesma maneira como se estivesse no mundo. Ele precisa ter uma mudança de fato, uma mudança verdadeira, uma mudança que venha trazer, impactar as pessoas que estão ao redor dele. Porque se você procura, irmão, viver uma vida de santidade, você vai apresentar frutos dignos para o Senhor. Você vai ter algo a oferecer para Deus, algo para mostrar, e você assim vai agradar a Deus. Deus vai olhar para você, vai ficar feliz com você. Porque para a gente que serve a Deus, a coisa mais importante, irmãos, é a gente agradar a Deus. Não é nem agradar o pastor, agradar o líder da igreja, o líder máximo. Não é não, você tem que agradar a Deus. Nós temos que viver a nossa vida para agradar o Senhor e para praticar o que a palavra nos ensina, ou seja, o que Jesus nos ensina. Amém, irmãos? Uma coisa que a igreja tem dificuldade para entender, em muitos líderes religiosos e até muitos líderes que parecem fariseus, eles têm uma dificuldade tremenda para entender que o Antigo Testamento é para Israel e o Evangelho de Cristo é para a igreja. Amém? Nós que estamos debaixo da graça, nós temos que seguir o Evangelho de Cristo. Futuramente eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre Jesus e a lei. Né? Eu vou falar um tema que Jesus cumpriu a lei. E Jesus cumpriu a lei porque tem um objetivo. Jesus cumpriu a lei para que a gente fosse justificado. Então nós que somos a igreja, estamos debaixo da graça, não somos mais obrigados a cumprir a lei, porque Cristo cumpriu por nós. E por Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, nós somos justificados. E isso é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então isso é uma coisa tremenda. Então quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós precisamos ter arrependimento, arrepender do pecado. Quem mente não pode mentir mais, quem adulterar não pode adulterar mais, quem fazer sexo fora do casamento sem se casar, é claro que é sem ser casado, né? Para de fazer sexo fora do casamento, procure se casar e ter uma vida de santidade. Vamos supor, deixa eu lembrar coisas mais, quem vê a pornografia não veja mais, abandone, amém? Então, irmãos, para dar bons frutos diante de Deus, nós precisamos negar o pecado, negar os desejos da carne. E um princípio que eu vou falar para vocês, irmãos, quando você peca, você atrai demônios para perto de sua vida. E se você continuar pecando, os demônios vão colocar corrente na sua vida. E aí, o diabo, para te fazer pecar, ele faz o seguinte, ele se aproxima de você e joga no seu ouvido aquela seta. Nossa, você podia ver aquele site lá. Você podia olhar, sua esposa não está aqui, o pastor não está aqui, não tem ninguém aqui. Mas Deus, irmãos, Ele está te vendo. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento para a gente entender quanto que Satanás se aproxima de nós para nos instigar a pecar. Ou seja, nós devemos deixar o diabo passar fome. O que é deixar o diabo passar fome? Porque alimento de demônio é pecado. Alimento de demônio, irmãos, é pecado. Então nós temos que ser vigilantes, vamos vigiar, né? Vamos sempre estar buscando a Deus, tenha uma vida de oração, irmão. Um dia eu vou falar sobre oração, sobre você ser vigilante, você ter persistência na oração. Essa é a mensagem de hoje, desse momento, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, no nome de Jesus.